as principais tendências em tecidos. O clássico e o atual. A melhor opção em tecidos no centro de Florianópolis. Huddersfield Tecidos. Há mais de 60 anos, a loja do homem moderno e da mulher elegante. Olá, começa agora mais um programa Saber Investir. E o assunto a ser tratado hoje é o Brasil ou os brasileiros no exterior. E para nos ajudar a discorrer sobre esse assunto, temos aqui, mais uma vez, Klaus Haupt, advogado tributarista e com muitas outras qualificações, né, que dão essa possibilidade de compartilhar os seus ensinamentos conosco. E também a presença do Jean, nosso colega sócio da Saber Investir. Klaus, a gente que trabalha no mercado financeiro, trabalha com investimentos, já tem esse discurso há bastante tempo. O Brasil hoje, ontem e amanhã, é o polo de captação de recursos, né? Uma vez que a gente tem o velho mundo e a maior economia do novo mundo, os Estados Unidos, com problemas econômicos, é natural que venha para a terra, o Brasil se torne a nova terra de oportunidades. O Brasil é o novo garoto do pedaço? Essa é uma expressão interessante que eu escutei numa recente entrevista, acho que do diplomata Marcos Azambuja, de que o Brasil é o novo menino no quarteirão, né? O new kid on the block. Eu acho que assim como os demais países dos BRICS, né? O Brasil ele representa hoje um ambiente onde o capital, portanto, todo esse interesse do investidor, ele tem mais condições de se reproduzir, né? Essa é a leitura que eu faço. Pautado também em outras fontes de informação. Eu diria que 10 de cada 10 revistas de segmento econômico que eu venho lendo ultimamente, elas apontam em alguma outra matéria, seja de capa ou seja uma matéria mais pontual, essas oportunidades todas, né, de negócios que surgem por conta do Brasil estar sendo uma espécie de bola da vez no mercado internacional, no âmbito de investimentos, né, no âmbito de oportunidades de quem tenha o interesse de colocar aqui os seus recursos. A própria The Economist, né, uma das revistas sobre economia mais conceituadas do mundo, da economista inglesa, revista inglesa, volta e meia tem uma matéria sobre o Brasil, sobre economia, sobre política. Isso. E a partir do momento que a gente... Eu acho que eles têm parceria também com a East, se não me engano, então eles estão sempre com alguma coisa no Brasil. Então, a partir do momento que nós nos tornamos parte quase que integrante da mídia desses países até então centrais, isso nos coloca com muita propriedade para poder, sim, bater no peito e falar: venham para o Brasil que as oportunidades estão aqui. Você citou The Economist, falando de ingleses, 2 outros exemplos. O jornal The Telegraph cita que o Brasil ainda neste ano, 2011, portanto, já passa a Inglaterra como 6ª economia do mundo. Então isso demonstra um pouco dessa pujança, pelo menos em números absolutos, do ponto de vista quantitativo. Se em qualidade a gente ainda tem muito a construir, do ponto de vista quantitativo, já tendemos a ser, já no início de 2012, a 6ª economia do mundo. O outro dado, eu também via recentemente num programa de televisão, a Universidade de Oxford, uma das mais antigas do mundo, mais de 800 anos, né? Se não uma mais antiga, eu não tenho essa precisão. Eles têm lá um curso de língua portuguesa, focado até no acento mais brasileiro da língua portuguesa, para todos os estudantes de curso, principalmente de pós-graduação, né? Nessa área principalmente de negócios. E os cursos têm demanda reprimida. Os cursos de língua portuguesa oferecidos por Oxford no seu campus
tem demanda reprimida. Portanto, me parece que é lugar comum entender que o Brasil realmente é um lugar de oportunidades para investidores, né, Agora tu tocou num ponto interessante que falou do crescimento econômico, né? Quando a gente pensa em termos de crescimento e desenvolvimento socioeconômico, o Brasil ainda está muito atrás, né? Muito atrás de países com economia muito piores que a nossa. E isso acaba botando na cabeça de brasileiros, de alguns, de muitos, aquela possibilidade, quero ir para fora, quero uma qualidade de vida melhor. Só que a economia que a gente teve até essa crise, que começou lá em 2007, o que se desencadeou em 2007, 2008, colocava aqueles países centrais, né, Estados Unidos, Europa e principalmente o Japão, em alguma coisa da Austrália também, como países que tinham desenvolvimento social e uma economia que era possível manter esse desenvolvimento social. O Brasil hoje tem desenvolvimento econômico, crescimento econômico, mas não consegue mais no lado social. A pergunta é, daqui para frente, esses países centrais, Estados Unidos, Europa e Ásia, na questão do Japão, vão ter agora, será, condições econômicas de manter esse padrão de vida? E o Brasil vai se aproveitar disso para melhorar o seu padrão? O que eu vejo sobre essa questão que tu me fazes é esses países, eles ainda são, principalmente os Estados Unidos, eu acho, são os detentores maiores das tecnologias, né? Você vê o que se produz em termos de conhecimento nesses países e, por exemplo, o que se produz de conhecimento nos países mais periféricos, que estão crescendo também no investimento nessa área, mas ainda é muito incipiente. Então eu acho que na medida em que você tem esse investimento em conhecimento, em tecnologias, por mais que você seja, né, o epicentro das crises econômicas, você tem mais condições de se recuperar. Mas, de fato, só voltando um pouquinho para o teu preâmbulo, o Brasil é um país de paradoxos, né? Eu acho que eu não me lembro quem cunhou uma expressão bem famosa, que somos a Belíndia, né? Uma mistura aí de Bélgica com Índia, pelo que a gente pode dizer, por exemplo, que hoje, 2011, também dados recentes aí das revistas na área econômica, nós temos uma classe média aí com um potencial de consumo na casa de R$1 trilhão, isso representa aí 1/3 do PIB, né? Essa mesma matéria trazia informação de que somos o 5º maior mercado consumidor do mundo, mas ao mesmo tempo um povo que carece de educação, né, de infraestrutura. Se a gente for pensar aqui na nossa cidade, no nosso estado, Florianópolis, Santa Catarina, um trânsito cada vez mais caótico, portanto, mobilidade urbana, né, que é um direito das pessoas, né, é um problema que, obviamente, acaba atrapalhando todas as atividades econômicas, direta ou indiretamente. Então, a gente tem muito a construir. O que eu percebo, porém, é que nessas dificuldades que nós temos, né, de infra, de educação, de nível de serviços, etc., você também tem oportunidades para quem queira investir nessas áreas, né? Mesmo sendo de fora. Quer dizer, o Brasil é aquele país com muito a fazer ainda, né? Você tem aí grandes eventos para acontecer, Copa do Mundo, Olimpíada, etc., mas a gente tem muito ainda a fazer como dever de casa nessas áreas todas que a gente vem citando aqui. Então isso também são oportunidades, né? E é o que a gente vai tratar no próximo bloco sobre o contexto atual para a geração de negócios. Não sai daí. As principais tendências em tecidos. O clássico e o atual. A melhor opção em tecidos no centro de Florianópolis. Huddersfield Tecidos. Há mais de 60 anos, a loja do homem moderno e da mulher elegante. Voltamos com o programa Saber Investir e terminamos o último bloco falando sobre o contexto atual e sua possibilidade de geração de negócio. Jean, uma tecla que a gente bate bastante e vai continuar batendo até porque nós temos o perfil
de investir em renda variável, de investir em novos negócios. O negócio de risco mesmo, investimento de risco. Não é a crise que tem que frear o desejo de investimento das pessoas, né? Na verdade, agora é o momento de olhar e ver aonde pode fazer o investimento. E essa situação de avaliar risco e ver onde é que pode fazer o investimento acaba linkando a situação do Brasil, como o Klaus comentou antes, que é o novo menino aí, né? O novo coadjuvante. Então, os olhares estão voltados para o Brasil, né? E oportunidades também estão no Brasil. O investidor externo, os países que estão de olho no Brasil, eles precisam ter alguns intermediários, né? Para que se faça essa representação de negócios, de oportunidades que existem aqui, lá fora. Porque por mais que haja interesse de investidor estrangeiro de colocar em alguns projetos específicos aqui no Brasil, mas precisa que alguém apresente essas oportunidades, para que eles tenham ciência de quais projetos que eles podem investir. Bom, nosso portfólio de negócio é esse. O que está dentro do teu portfólio de risco? O que está dentro da tua característica, né? E isso que o Jean coloca, para os prestadores de serviços locais, isso é uma oportunidade de ouro, se eles, prestadores no caso, estiverem atentos a isso que está acontecendo, né? Eu queria aproveitar o que o Jean coloca para tratar de algo que eu acho que vocês têm muito mais conhecimento do que eu, como pessoas que lidam diariamente com o mundo dos investimentos, que é a questão do investimento estrangeiro direto, né? E a gente antes ainda conversava um pouquinho sobre o investimento brasileiro direto, no exterior, que é o que os brasileiros fazem no exterior. Quer dizer, dados significativos que a gente vem tendo a partir aí das contas do Banco Central, enfim, que mostram que mês após mês recordes sucessivos vêm sendo batidos no sentido do crescimento desses investimentos. E aqui é um detalhe interessante, a gente sabe, quem estudou um pouquinho de economia ou quem se graduou, que nesses momentos de crise do capitalismo sempre tem, por conta da escassez do capital, da falta de excedente, essa oportunidade que surge da tendência inerente, da tendência natural da centralização do capital. Portanto, o universo das fusões, das aquisições, das incorporações. Então, alguém que esteja lá, ou um fundo, né, significativo, que esteja lá no exterior, mas que não queira necessariamente investir na bolsa ou em mercados jamais tradicionais do mundo financeiro, mas e sim numa empresa que opera mesmo, ali na investimento direto, né? Isso, direto, como o próprio nome já diz, na economia real, como a gente costuma dizer, né? Então, isso é uma realidade que ainda é pouco explorada, me parece, e que toda uma estrada também para ser percorrida. E aí onde nós, prestadores de serviços, podemos estar atuando. E é um pouco desse gancho até que nos move nessa conversa. Você sabe, Klaus, que eu vejo uma certa barreira do povo brasileiro com relação a essa visibilidade. Sim. Às vezes eu vejo que... falta de cultura nesse isso, sentido, né? Parece que as pessoas não acreditam no Brasil. Isso, nesse potencial. E elas acabam ficando nessa zona de conforto. Vamos ficar aqui, já o crescimento está aqui, a gente não precisa buscar lá fora. Mas eles não entendem que buscando parceiros lá fora, parceiros externos, eles podem fazer com que o negócio deles se desenvolva de uma forma otimizada, de uma forma mais rápida. Então o pessoal às vezes não acredita muito nesse potencial, fica na zona de conforto e não busca essas parcerias, essas fontes externas de relacionamento, que não é tão difícil quanto eles imaginam que seja, né? Mas é natural isso, né? Porque as pessoas que hoje começam a ter idade economicamente ativa, que estão atrás de trabalho, de oportunidades, passaram a década de 80 e de 90 sofrendo com o baixo crescimento brasileiro, né? E aonde a gente tinha sempre a imagem do mundo crescendo e o Brasil crescendo a reboque, mas um reboque elástico, né? A gente ficava mais para trás do que o mundo. Bem atrasado, né? E agora acontece justamente o contrário, até como o Klaus colocou, por falta de cultura, ou por falta de educação, ou por falta da própria de conhecimento, o investidor estrangeiro, que é muito mais estudado, tem muito mais... o investimento globalizado é muito mais presente, olha para o Brasil como, bom, não exploraram ainda, eu quero explorar agora. Exato. E o que não acontece com o Brasil lá fora. O de fora é melhor do que o de dentro, né? Sim. Se vê Florianópolis, Santa Catarina, a quantidade de oportunidades que a gente tem em várias indústrias aqui, né? Quer dizer, o turismo, quanto por fazer, entretenimento, a gente tem uma indústria forte, a gente tem, por exemplo, aí Grupo UOL, grandes eventos, fora, inclusive, do Brasil, e
matérias em The New York Times, por exemplo, apontando o Réveillon de Florianópolis como um Réveillon que muita gente procura, enfim, mas não para ficar pontualizado no dia 31 primeiro, mas, quer dizer, o entretenimento como uma oportunidade. Né? Os setores tradicionais das indústrias, Santa Catarina é pujante nesse sentido, o setor imobiliário, né? Você vê shoppings crescendo em Santa Catarina por conta desse crescimento do consumo, classe média, que a gente já citou, quer dizer, toda uma ordem de fatores que estão contribuindo para que essa onda conspirando a favor do crescimento esteja aí. Mas é importante que haja essa prospecção, né? E alguém precisa surfar essa onda. E tem que prospectar. Para surfar tem que prospectar. E nesse sentido, né, Klaus, de fazer a ponte de quem está fora para o Brasil, perfeito, também precisamos estar lá fora, presente lá fora, que é o que aparentemente você vai fazer no futuro muito próximo. É o que nos move até nesse papo. Então, é um perceber essa oportunidade. Antes de mais nada, eu confesso que há antes um desejo pessoal até de buscar novos ares, né? Eu não escondo isso em relação a Florianópolis, aqui, enfim. Mas a gente está indo justamente para Nova York, que é de certo modo o lugar onde os negócios no mundo ainda acontecem com predominância, embora não com exclusividade, né? E junto da própria Saber Investir, no nosso escritório, a Halp Advocacia, e também um outro escritório com quem temos uma aliança estratégica, que é o Martinelli, é o maior de Santa Catarina, sediado em Joinville, um dos 10 maiores escritórios do Brasil, para estar lá justamente apresentando esse portfólio brasileiro, mas principalmente aqui o nosso sul, né? E se possível ainda mais especificamente Santa Catarina, a nossa região, como este lugar, esse celeiro de oportunidades para aqueles que são lá investidores e que ainda não conhecem o que aqui pode ser feito em termos de fazer o seu capital lá render, né? E vice-versa, ou seja, aquelas empresas, embora ainda não seja o movimento predominante, mas as empresas daqui, né, ou mesmo os investidores daqui, que querem iniciar atividades no exterior, aproveitando os mercados do exterior e também, eventualmente, investindo lá os seus recursos. E no próximo bloco vamos abordar mais um pouco a representatividade do Brasil no exterior. Não sai daí. As principais tendências em tecidos. O clássico e o atual. A melhor opção em tecidos no centro de Florianópolis. Huddersfield Tecidos. Há mais de 60 anos, a loja do homem moderno e da mulher elegante. Voltamos com o programa Saber Investir e tratávamos no bloco anterior sobre a representatividade do Brasil no exterior. Tinha diversos bancos de investimento brasileiros instalando escritórios na Europa, nos Estados Unidos, para fazer a ponte do investidor estrangeiro com o Brasil. Saber Investir também está com planos parecidos, né? Europa 2013, se Deus quiser, fomentar novos contatos, né? Aproveitar essa visibilidade do Brasil lá fora. E como a gente vinha tratando antes, apresentar esse portfólio, o que a gente tem disponível e que possivelmente atraia novos investidores. A gente trazer esse capital externo e fomentar a economia de uma forma geral, né? Com parcerias, com excelência, com transparência, né? Que é muito importante, que são os valores que a gente acaba prezando bastante. E América, Estados Unidos, já em 2012. Né? Exatamente. A Saber Investir é um parceiro importante da gente, da Halp, nesse projeto de estar lá, visitando escritórios, empresas, investidores, fundos, etc., para estar falando de Brasil, Santa Catarina. É importante dizer para o pessoal que está em casa, quem tiver projetos de investimento e precise de repente fazer algumas captações ou fazer a avaliação desse projeto, de que forma que a gente pode expor essa ideia lá fora para de repente viabilizar alguma coisa aqui, nos procure, né? Isso, e nesse sentido uma coisa legal que é interessante comunicar também, porque muitos dos nossos telespectadores podem ser associados da Associação Comercial Industrial de Florianópolis, né, a nossa ACIF, da qual eu sou diretor até então ainda de assuntos tributários.
somos hoje mais de 3.000 associados. Nós não temos esse dado, mas eu ouso dizer que somos seguramente, em termos de tamanho, número de associados, estamos entre as 10 maiores do Brasil, se não entre as 5. Né? Então, quer dizer, é uma associação pujante e nós resolvemos, neste mês, criar, isso já está oficializado. Neste mês de dezembro, agora, isso, final de agora, 2011. Final de 2011 passado, criar uma diretoria de assuntos internacionais, então pela qual eu responderei, estando lá. Né? E com ela a gente vai poder realizar missões empresariais daqui para lá. Com ela a gente vai poder, por exemplo, é um projeto, ter assento na Brazilian American Chamber of Commerce, que é a Câmara de Comércio Brasil e Estados Unidos, por onde passam boa parte dos negócios, né, entre esses dois países. E não só, eu estava vendo pelo portfólio de membros que tem ingleses, que tem chineses, quer dizer, eles sabem que ali em Nova York, né, é uma vitrine de negócios internacionais. O Brasil acaba sendo acessível por essa ponte que a Câmara de Comércio A representação vai ser bilateral, tanto de estrangeiros que queiram ter uma porta de entrada, principalmente para a região de Florianópolis, e o contrário também. E aí a nossa meta, mas isso é médio prazo, né, é tentar a reciprocidade, ou seja, no primeiro momento a gente tende a se associar a essa Câmara de Comércio e eventualmente outras locais, mas num segundo momento, criando credibilidade, né, se fazendo conhecer lá dentro, de que eles também vêm se associar à nossa CIF aqui, né, e a outras eventuais associações locais. E aí, com isso, tornando essa presença desses potenciais investidores mais concreta, mais real aqui mesmo na nossa região. Agora, sabemos que o nível de exigência, o padrão de exigência do investidor internacional estrangeiro é muito maior do que o padrão de exigência que passa por credibilidade, né? Que nós temos aqui. Dúvida. Isso é um passo bem grande, principalmente para a nossa região de Florianópolis. Significa que nós, para captarmos todos esses recursos, vamos ter que profissionalizar muita coisa também, né? Muitos passos Isso, é por isso que a gente está buscando essas alianças estratégicas, cada qual na sua área de conhecimento, sabendo desenvolver esse serviço com a melhor qualidade e também, como eu comentei, com esse respaldo, essa parceria que nós já temos do ponto de vista operacional no nosso escritório com o Martinelli e que a gente está construindo, ainda estamos em conversas, para que eles também nos deem esse respaldo como um grande escritório, uma grande banca que são aqui no Brasil, né? E uma banca catarinense, né? Entre as 10 maiores do país. Então isso, de certo modo, eles fazem parte de uma rede internacional de escritórios, que nos Estados Unidos são 23, por exemplo, no Canadá são mais 7, então só ali naquela região são 30 escritórios potenciais para visitação e nas carteiras de clientes deles buscar oportunidades, enfim. Então isso seguramente traz esse respaldo, essa credibilidade que é necessária para que o investidor lá se sinta confiante. Qual vai ser o período de início ali, Klaus, das atividades lá nos Estados Unidos? A ideia inicial é uma permanência lá por pelo menos 3 anos, porque daí se envolveria também o meu mestrado na área do corporate, que é a área empresarial, direito societário, né? A partir de janeiro já está lá, justamente, né? A partir desse mote que eu comentei, dessas oportunidades que o próprio capitalismo oferece, né? No que diz respeito à centralização do capital, como eu disse, nesse mundo das fusões, aquisições e corporações, as áreas de negócios que são afins e que podem ser aproveitadas nesse momento. E no direito é esse mundo do direito societário, do corporate law, né? E já janeiro, fevereiro, já dando start nessas operações. Nesse primeiro momento, aprimorando um pouco o inglês, abrindo frentes de negócios, essa participação da CIF também por lá. E aí, no segundo momento, aplicando para os possíveis lugares nesse mestrado, e aí selecionando aquele que a gente entender como mais potencial, interessante, né? Também nessa via de manutenção de uma relação de negócios. Muito bom. Em termos de Klaus, Brasil e Estados Unidos. Muito obrigado pela sua presença mais uma vez no programa Saber Investir. Estar aqui com os amigos. Uma honra, muito bom. Já. E agora, para valorizar o nosso produto regional, vamos conhecer um pouco sobre a Cotton Baby. A Cotton Baby surgiu há 19 anos atrás, né? Foi fundada pelo presidente Nelson. Somos uma empresa familiar e atuamos hoje a nível nacional. É uma empresa catarinense, 100% josefense, né? Estamos aqui desde a sua fundação e atuamos em todo o mercado nacional. Hoje nós temos um quadro de funcionários em torno de 230 funcionários. Trabalhamos em 3 turnos.
Temos hoje uma produção média aí de 60 toneladas de algodão mês beneficiadas aqui dentro. Temos em torno hoje de 500 milhões de cartucho de aço flexível com 75 produzidas por mês aqui dentro. Temos hoje um volume de 600 mil metros de tecido na fabricação de lenços umedecidos. Atuamos hoje nos maiores clientes catarinenses, em todo o ramo de varejo, distribuição e atacado. Atuamos nos maiores atacados, distribuidores e varejos também nacionais. Então é uma empresa hoje que compete hoje com as grandes marcas nacionais e internacionais. Um grande desafio, por exemplo, foi em 2006, que nós tivemos um sinistro, a empresa foi completamente incendiada, né? Foi completamente tomada pelo incêndio, tivemos uma perda total. Foi um momento que ficamos sem máquinas, sem produtos, sem matéria-prima e sem saber se o futuro era certo, né? Porque a gente não sabia como é que ia ser depois daquilo. Mas superamos, nos recuperamos e a gente hoje está muito melhor do que estávamos naquele período de 2006. Não existe uma formulazinha, mas com certeza foi muitos anos de dedicação, né? A empresa vai completar agora 20 anos, foram muita responsabilidade com o produto, muita qualidade na fabricação do produto, muito respeito com o consumidor, né? Muito respeito com o colaborador, né? Que hoje trabalha conosco. Então acho que é um conjunto de ações importantes, ações boas que fazem bem à marca, que fazem bem ao mercado, que fazem a gente também estar bem no mercado. Aqui foi o início de tudo, quem nos deu as primeiras oportunidades foram os catarinenses, quem nos ajudou a construir a Cotton Baby foram catarinenses, os nossos funcionários são catarinenses, né? Nós todos proprietários da empresa somos catarinenses, então assim, Santa Catarina para nós é o que há de melhor para se investir, é um estado organizado, é um estado com muitas possibilidades, né? Temos uma mão de obra rica, pessoas boas, trabalhadoras, então acho que Santa Catarina tenho certeza que é um ótimo investimento, é um ótimo estado. Eu acho que é o equilíbrio, eu acho que é você produzir um bom produto atendendo às necessidades de pessoas que querem, né, bons produtos, é você pagar por um preço justo, por um produto justo. Acho que quando essa relação está equilibrada e você está feliz com o que você comprou, acho que a relação fica, né, é um bom investimento. Então acho que isso cria uma harmonia saudável para o produto, para o consumidor, para o mercado de modo geral. E o programa Saber Investir fica por aqui, com os nossos agradecimentos ao Costão Golf. Nos vemos semana que vem. Até lá! As principais tendências em tecidos. O clássico e o atual. A melhor opção em tecidos no centro de Florianópolis. Huddersfield Tecidos. Há mais de 60 anos, a loja do homem moderno e da mulher elegante.